A gente vai falar agora mais aí sobre investimentos, né, trazendo a visão dele, Denis Miyabara, que está chegando aqui com a gente, ele é sócio da EQI, hoje presencialmente aqui no nosso estúdio. Denis, seja bem-vindo aqui ao BMC News. Paulo. Obrigado, é um prazer estar aqui, uma responsabilidade, né, porque eu senti a pressão já logo que eu cheguei. Que isso, imagina, sinta-se em casa aqui, eu sei até que tem torcida, já me mandaram foto, viu, o pessoal lá da EQI já mandou aqui com a televisão assistindo aqui, ó. Ai, abraço Deus, aí para toda a equipe da EQI que está acompanhando a BMC News e de olho aí no Denis, né? Na gente e no Denis também. Mas que isso, Denis, para a gente começar aqui a nossa conversa, né? A Débora até trouxe um panorama agora dos mercados. Nos últimos meses, inclusive, a gente tem visto um pouco essas incertezas fazendo a Bolsa Brasileira, principalmente, ficar um pouco de lado, né? Vamos dizer assim, temos dias, né, altas e baixas, mas tá naquela arrastando ali de lado. Muita gente acaba, né, olhando muito para os investimentos no exterior como uma segurança, a gente sabe disso, falamos sempre aqui. Juros continuam altos, atrativos, né? Investimentos em dólar, mas acho que a dúvida muito grande, que sempre aparece aqui no nosso chat, importante para a gente falar, né, diante desse cenário mais previsível por lá, qual que seria a melhor forma, né, de começar, de montar realmente um portfólio ali do zero, aproveitar esse, né, esse retorno, né, essa alta de juros lá fora, né, uma possibilidade, mas olhando aqui também para a gente, garantia de renda fixa, sem perder oportunidades também que a Bolsa pode trazer. Como fazer esse portfólio? Legal, na verdade, acho que o segredo do sucesso nos investimentos, de fato, é ter uma carteira diversificada. E aí você falou muito bem, né, a gente estava num boom gigantesco da Bolsa, e agora a gente está voltando para uma taxa de juros muito alta, né? Então é difícil, até o Jacursi, que é o fundador da JGP, ele sempre fala que é muito difícil bater a Selic a 3,75 e de fato é. Né? Então, para montar uma carteira de investimentos, talvez nunca teve num momento tão bom quanto agora. Por quê? Porque quando a taxa de juros está muito alta, você consegue aproveitar para migrar para a renda fixa. Né? Tanto ali nessa parte de crédito privado, quanto na parte de tesouro direto e tudo mais, essa parte mais conservadora. Porém, nos momentos mais tensos também, tem muitas oportunidades na Bolsa de Valores. Então, você encontra nesse mix, né, de tentar achar, né, garimpar ali, achar boas oportunidades da Bolsa de Valores, tanto através de fundos imobiliários, ações, alguns ETFs, também a B3 tem trazido cada vez mais para cá. E lá fora também está exatamente no mesmo momento. Né? A gente viu grandes empresas de tecnologia caindo muito. Muita gente ainda fala que o S&P está muito caro. Então, acho um momento, e a gente passou uma semana lá em Miami agora, na EQI, fazendo de fato essa imersão no mercado exterior, né? Então, entendendo como funcionam os fundos, a gente foi na BlackRock, na PIMCO e na Avenue também. Então, a gente conseguiu de fato olhar como os gestores estão conseguindo olhar para fora. E o momento agora que eles falaram é de rethinking, para voltar para a renda fixa lá também. Então, se a gente pega alguns gráficos, principalmente dólar mais 5, que é o que está tendo hoje, a gente tem nos últimos 10 anos foi o melhor investimento disparado. Né? Então, hoje, eu acho tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, globalmente falando também, está num ótimo momento para você construir a sua carteira, o seu portfólio na renda fixa, aproveitando esses momentos e olhando para ações também, para alguma determinada crise, um momento mais tenso, para você começar a investir nas ações. Só que tem que tomar muito cuidado também, Paula, porque o momento, o custo-oportunidade é muito alto. Né? Então, se você deixar o seu dinheiro no Nubank da vida parado, no Tesouro Direto, no CDB de liquidez diária, você já tem 3,75. Lindo, maravilhoso, tranquilo. Então tem que tomar muito cuidado também para não queimar a largada. Porque aí o cara investe na ação achando que caiu de fato e a gente está no momento de adaptação do governo, né? Como aconteceu no primeiro governo também, no governo anterior, desculpa, do Bolsonaro. Agora no Lula também a gente está vendo esse momento aí bem tenso para de fato o investidor começar a aportar forte na renda variável. Então acho que, resumindo tudo, acho que é o melhor momento para o investidor começar a montar o portfólio dele. Tanto em renda fixa quanto em renda variável também. A gente sempre fala, né? Pode até parecer que a gente patina, fala sempre a mesma coisa, mas o quanto é importante nessa cesta, né? Os ovos diversificados, igual você trouxe, né? Tem pontos ainda indefinidos, todo começo de governo assim. Na verdade, sempre tem, né? É cíclico, é movimento realmente cíclico do mercado. O quanto, né? Muitas vezes as pessoas elas ficam em dúvida, acho que é o principal, né? O quanto eu consigo fazer de um percentual? Eu tenho pouco, mesmo eu tendo pouco investido, é importante também, porque tem muita gente que fala, não, mas eu não quero investir, eu tenho pouco, prefiro deixar lá na renda fixa, mas eu perco também muitas vezes a oportunidade de ter aí um upside numa renda variável. Queria que você comentasse até um pouco sobre isso, Denis. Então, nesse percentual, na verdade, de fato, ele é muito moldável, né? Então, mesmo se você tiver um portfólio, sou conservador, hoje na renda fixa você tem que ter pré-fixado, tem que ter inflação e tem que ter o pós-fixado. Hoje, no momento, a gente prefere o pós-fixado porque o momento do governo, como a gente falou, está muito tenso. Então, se você coloca alguma coisa pré-fixa, a gente tem um risco da taxa de juros disparar
e você ter um rendimento pífio em relação ao que você poderia ter num pós-fixado, dado também esse custo de oportunidade, né? Sim. Porque ao invés de alocar no pré-fixado, deixa o seu dinheiro lá tranquilo no pós-fixado, a maior parte. Mas hoje, olhando principalmente a notícia de ontem, que a gente também não sabe como vai ser essa volta dos impostos da gasolina e como vai afetar a inflação, isso aí, a gente também tem que ter uma parcela no IPCA+. Então, você pode ter ali uns 30% IPCA+, 30% em pré-fixado, ou 20% ou 10%, mais ou menos, mas a maior parte hoje do portfólio, acredito, tem que ser concentrada em pós-fixado, justamente olhando esse momento mais tenso que a gente pode enfrentar ainda, Paula. E aí, obviamente, dentro do portfólio mais moderado, aí já cabe multimercado, cabe fundo imobiliário, cabe ações também aí do outro lado, você aí cabe ações também, mas tem que tomar cuidado só nesse ponto de entrada, né? Muita gente fala que o preço não importa, mas o preço importa sim, porque depois que a gente aloca o dinheiro, ele já está flutuando, né? Então você entra nessa oscilação maluca da Bolsa de Valores. Então hoje, olhando só ali o Tesouro Direto, por exemplo, você consegue 100% do CDI, você tem esse custo de oportunidade muito grande, então tem que tomar cuidado. Mas no portfólio moderado já cabe sim algum ativo de renda variável e nos agressivos, né? A gente pode contar também com uma parte maior no crédito privado aí, para aproveitar a marcação a mercado futura. Se Deus quiser, um dia vai vir, né? Porque a gente sempre está falando e não vem, não vem. Mas a gente está de olho sim nessa marcação a mercado futura e também em boas pagadoras de dividendos. Eu acho que hoje é mais fácil a pessoa investir em boas pagadoras de dividendos, olhando a imprevisibilidade que vai ter pela frente, do que de repente uma empresa que pode explodir, justamente porque a taxa de juros também, quando a gente traz para valor presente e essa taxa de desconto no valuation das empresas, acabam dilacerando todo o valuation e aí esse upside pode ter sido muito diminuído, pelo menos nesse princípio, né? Eu acho mais fácil jogar, mesmo de forma agressiva, jogar mais na defensiva, olhando boas pagadoras de dividendo, empresas consolidadas, do que você ficar arriscando tanto nesse momento, já que não precisa, né, Paula? Denise, a gente aqui, né, na BMC News, a gente sempre preza muito em falar deste assunto, deste tema, né, falar muito sobre investimentos. Nossa programação é basicamente isso o dia todo, sempre com esse intuito educacional de ajudar quem já investe e para quem também não investe, né, desmistificar muitas vezes medos, né, dúvidas, essas objeções diariamente. Tem um tema que eu sempre gosto de trazer, principalmente para abordar aqui, o quanto é importante. Antes, a gente tinha ali talvez a gente está num processo de mudar um pouco mais o mindset do brasileiro, entender um pouco mais sobre investimentos, mas a gente teve ali, nós tivemos algumas mudanças nos últimos anos em relação a investimentos, tipos de investimentos melhores, né? Ou como eu consigo. Muitas vezes as pessoas deixavam lá na poupança investimentos, pessoas de baixa renda, né? Uma renda um pouco menor. Eu não tenho tempo, eu não invisto, vou deixar ali na poupança. Era basicamente isso, mas isso tem mudado bastante, que bom, né? Que bom. Mas a gente sabe que quem tem alta renda consegue muitas vezes ter vantagens na hora de investir. Mas quem não tem essa alta renda, eu queria entender exatamente quais produtos esses investidores de alta renda eles têm acesso que os de menores rendas não têm. Legal. Então a gente tem alguns, basicamente são fundos e créditos privados, basicamente, né? Hoje também a gente tem muitos créditos privados que têm a taxa inicial muito pequena. Por exemplo, na IKEA a gente tem algumas ofertas 476, são investidores profissionais, são acima de 10 milhões de reais, que a gente, por ter uma base muito grande, a gente consegue compilar isso dentro de um fundo e distribuir com cotas a partir de R$1.000, por exemplo. Então, e aí você fala, nossa, meu Deus, sai até mais R$1.000, mesmo assim, é muito alto. E pode ser para uma determinada faixa de investidores. Só que para o investidor normal, classe média, ele nunca teria acesso a esse tipo de investimentos. Porque, primeiro, é para quem tem 10 milhões de reais para iniciar. E fora isso, o ticket inicial, o PU, normalmente são R$1 milhão, R$2 milhões. Então, essa possibilidade hoje que o mercado tem trazido de conseguir compilar dentro de fundos, distribuir para o investidor varejo, é lindo, maravilhoso. Eu acho que as pessoas nem têm noção disso. Né? Isso que é um pouco triste, né? É igual investir lá fora, por exemplo. Antes era só para os mega power bilionários da vida, porque de fato era um custo muito grande, o inicial é muito grande ainda em muitas instituições. Só que hoje tem algumas empresas, como a Avenue, por exemplo, que você consegue investir lá. Até um tempo atrás era a partir de quase R$0, hoje em dia tem um mínimo de R$200 para você fazer o câmbio, não investir, né? Porque investir lá você consegue investir com $1, você compra frações das empresas. Então hoje investidor é para qualquer um, mas hoje basicamente o que difere mesmo em investimentos para pessoa de alta renda ou altíssima renda, pessoal profissional, são fundos de investimento que às vezes tem um inicial um pouquinho maior. E também essas ofertas exclusivas para investidores qualificados, que é quem tem acima de R$1 milhão, e também essa parte de investidores profissionais, que são acima de 10 milhões de reais. Mas o momento tá lindo para quem tem pouco dinheiro a investir. Igual eu falei, o cara tem acesso a grandes empresas nos Estados Unidos com quase R$0.
Então antes, só para o cara ter acesso a isso aí, o cara precisava ter 2 milhões de reais, 3 milhões de reais para iniciar. Então, o cara que não acordou ainda, precisa acordar, né, Paula? Porque o momento está indo maravilhoso. Inclusive, a gente vai ter um evento agora, nos dias 7 e 8 de março, falando sobre essa internacionalização dos investimentos. Então, vai ser online, gratuito para todo mundo. É só entrar lá no invistalafora.com.br para poder fazer essa inscrição, que vai estar linda. A gente vai ensinar passo a passo para o investidor de varejo e o investidor de alta renda também. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Gratuito. Só entra lá em invistalafora.com.br. Que a gente vai ter essa inscrição e vai ser 7 e 8. Eu vou, inclusive, entrevistar o Economista Sincero lá num dos painéis. Legal. Vai ser um painel meio malucão, né? Porque os dois são meio malucão, mas vai ser bastante legal. Então, hoje tem que ter, sim, essa parte de diversificação e iniciar os investimentos, né? Como a gente falou, né? Contas digitais, você consegue deixar o seu dinheiro lá rendendo 100% do CDI. Então, não tem por que você deixar o seu dinheiro na poupança hoje, né? E com a mesma comodidade, né? Isso que é legal. Então, hoje tem diferenças, mas está cada vez mais caindo essas barreiras, né, da classe altíssima para gente que tem menos dinheiro. Então isso é muito legal e fomenta cada vez mais o mercado financeiro e ajuda todos nós, né? Com certeza, a gente sempre fala aqui, né, a BMC News, ela democratiza a informação, porque a gente tem justamente essa missão de fazer a ponte para quem está aqui, né, assistindo, para ter acesso, né, a grandes profissionais do mercado, tirar as dúvidas. Então, a gente abre muito essa oportunidade. Agora, Dani, só para a gente encerrar, vou fazer uma pergunta aqui. Se você pudesse fazer uma única escolha de investimento para ter ali na sua carteira, né? Eu sei que a gente falou da cesta diversificada, sim. Mas vamos supor, né, eu preciso fazer uma única escolha neste cenário atual. Qual seria a sua? Hoje eu deixaria em liquidez. Tá. Com liquidez. Então, qualquer coisa, você está te pagando aí 102,5 do CDI, como a gente tem lá na EQI Investimentos, com liquidez diária, justamente para esperar alguma oportunidade melhor, né? Porque mesmo que o mercado de ação tenha caído bastante, a gente tenha sofrido, eu acredito que algumas ações deram alguns pontos de entrada, mas tem muito ainda, eu acho, que você pode esperar um pouquinho, né? E sempre também eu acho que é legal para o investidor tomar esse hábito, ter a frequência também de ter aportes mensais em boas empresas pagadoras de dividendos, como falei. Mas se puder escolher hoje, eu ainda deixaria liquidez, porque eu acho que vai vir muita oportunidade pela frente ainda. Feliz / infelizmente, né? Porque felizmente para quem tem dinheiro para aportar, mas nesses momentos são momentos mais delicados, né? De tensão no governo, DI futuro disparando. Então para o país é horrível, mas para o investidor eu acho que é um bom momento para ele ter dinheiro em liquidez em caixa, para ele poder aportar no momento certo. Que eu acho que vai vir breve, hein? Eu posso estar meio tenso aí. Acho que é importante, né? Esse ponto que você trouxe, né? Acho que é uma coisa muito que a gente bate aqui, né? O investidor, ele precisa separar muitas vezes a razão do emocional, tentar realmente tirar a questão ali, né? Ou do viés político, né? Que na época da eleição a gente viu ali, e tentar entender também aonde estão as oportunidades. Apesar de muitas vezes ter alguns momentos ruins, sempre tem oportunidade se souber ali, né? Olhar melhor. Né? Sempre tem. Inclusive o que a gente tem feito muito nos últimos tempos, né? A gente tem aproveitado liquidez diária, obviamente, mas tem algumas LCIs, LCAs que estão lindas, maravilhosas, com um prazo curto, pagando em volta, se fosse um CDB equivalente, seria 121,5, 122, prazo de 3, 5 meses, como é isento de imposto de renda, você deixa lá o seu dinheiro bonitinho, rendendo muito mais também do que a liquidez, né? Mas hoje, como você falou, para escolher um só, escolhemos liquidez. Mas é muito importante entender que o mercado de renda fixa, mesmo não tendo liquidez, olha a LCI, olha a LCA, para você que é conservador, mas sempre olhando também o fundo garantidor de crédito, né? Toma muito cuidado aí, porque a gente teve 2 quebras recentemente, então tem que tomar muito cuidado também. Mas olhe com carinho para esses tipos de ativo com vencimento mais curto, para vocês passarem por esse momento mais turbulento e ficar tranquilão, né? Ficar perene a carteira. Denis, só para trazer aqui a pergunta do Daniel Couto, né? Falei que a gente sempre democratiza. Tá aqui, Daniel, legal. Sua pergunta feita agora ao vivo. Ele pergunta, é o momento de reforçar a parte de renda fixa pré-fixada, já que o governo deve usar a Petrobras para controlar parte da inflação com a nova política de preços? Lembrando, né, que foi um ponto até que o próprio Haddad comentou ontem, ainda não tem aí batido o martelo definido como vai ser isso. Sim. A coletiva, inclusive, vai ser às 5 horas da tarde, no qual o Haddad vai explicar, mas ele sinalizou que Petrobras poderia aí viabilizar, né, essa diferença do valor aí do preço do combustível com a volta dos impostos. A pergunta é do Daniel Couto, então, se é o momento de reforçar ali o pré-fixado. Legal. Como eu falei no começo, eu acho que, Daniel, se você coloca todo o seu dinheiro pré-fixado, você corre muito risco de ter uma parte mais tensa agora no governo e o DI futuro disparar e você vai ver ali seu rendimento quase pífio em relação ao que pode ser. Então, acho que você tem que ter sim, né, aproveitar alguns momentos, quando tiver 16%, por exemplo, quando a gente teve recentemente,
e aí você consegue alocar pelo menos um pouquinho do seu capital, olhando que futuramente pode ser que a gente esteja no momento para cair a taxa de juros. Só que esse momento está muito nebuloso ainda, então não apostaria 100% do seu dinheiro em pré-fixado. Hoje, como eu falei, eu teria mais dinheiro em caixa para aproveitar picos do DI futuro, que eu acredito que sim, ainda vai ocorrer, para que você consiga ter esse custo de oportunidade mitigado e aí sim, quando der esses picos, você fizesse pré-fixado. Mas tem que ser oportunidade e não regra agora. Ele está agradecendo. Imagina, Daniel, estamos aqui para isso. O mercado financeiro descomplicado falou, eu tenho LCI, mas tenho pouco dinheiro investido ainda. Muita gente começa ali, né, com LCI, LCA, vai para esses ali. Vai porque eu acho que esse atrativo que é sexy, né? Falar que é isento de imposto de renda. E aí o que acontece é que você sempre tem que fazer, Paulo, equivalência, né? Fala, pô, hoje um CDB sei lá, pagando 120% do CDI, será que vale a pena em relação a uma LCI de 92%? De repente não vale. Né? Então sempre é importante para o investidor, mesmo que tenha esse apelo para isenção de imposto de renda, ele fazer uma equiparação para conseguir olhar, falar, não, esse CDB está me pagando mais do que essa LCI, mesmo sendo isenta de imposto de renda. Então você tem que tomar cuidado com esse negócio aí, porque de fato, às vezes o investidor fica malucão e querendo só investir em coisas que têm isenção de imposto de renda, mas às vezes com imposto de renda vai pagar para ele. Então é muito importante, mesmo nas corretoras, na nossa, por exemplo, tem ali uma coluna inteira com equivalência do CDB. Então, se fosse um CDB, ele estaria pagando quanto? E aí você conseguir enxergar bem essa equivalência, porque às vezes você troca gato por lebre sem precisar. Né? Só por causa desse apelo de ser isento de imposto de renda. Maravilha. Bom, Denis, só para a gente encerrar, né? Você já fez aí o convite, basicamente, legal, né, para a próxima semana, sim, mas acho que é muito interessante. Até vi aqui alguém, acho que foi o próprio mercado aqui, falou, quero aprender a investir lá fora. Tá aí, oportunidade para quem quiser. Né? É incrível. Então, vai ter do dia 7 a 8 de março agora, o Invista Lá Fora, vão ter grandes nomes internacionais. Eu, japonês, vai estar lá com o Economista Sincero, fazendo um painel sobre investimentos lá fora. E como eu falei para vocês, né? Eu tive uma semana inteira imerso em grandes gestoras lá nos Estados Unidos e teve uma frase que o Roberto Lee, que é o fundador da Avenue, ele falou e impactou bastante. Ele acredita que deve ter um movimento muito maior do Brasil para Brickell, que é a Faria Lima deles, é muito mais da hora, inclusive, tem praia, né, e tudo mais, do que do Brasil todo para a Faria Lima. Então, eu acho que é um movimento que você tem que fazer, é quase obrigatório para o investidor fazer esse movimento, porque não custa nada para você acessar todo o mercado internacional. Além disso tudo, o PIB do Brasil é 3% em relação ao mundo todo, renda fixa 2% e de renda variável 1%. Então, você está investindo em 1% da renda fixa, da renda variável mundial, em 2% da renda fixa mundial também. Mas o Brasil é bom renda fixa também, né, Paula? Isso que é difícil nessa competição. Porém, renda fixa em dólar, você também, inclusive, foge desse risco geográfico que a gente viu com a guerra da Rússia e da Ucrânia também se acentuar, né? Então, você foge um pouquinho desse risco geográfico que a gente não sabe o futuro, infelizmente, né? Então, aqui pode acontecer qualquer coisa. Exato. Denis, quero agradecer. Obrigado, tá? Obrigado por estar aqui eu. com a gente. Foi incrível. Um prazer, volte sempre. Obrigado, incrível. Vocês duas. Até mais. Tchau. Obrigada. Valeu. Valeu.